É uma satisfação aqui, como o Daniel disse, essa palestra no período da tarde, depois do almoço tão prazeroso que nós tivemos, né? Mas, sem maiores delongas, eu vou convidar aqui para compor essa apresentação a doutora Marjolie Aline Hard e a doutora Janaína Gonçalves Derenevites. Por gentileza. O currículo da doutora Marjolie, que inclusive é amiga minha há muito tempo, né? A quem eu agradeço aí também, que participa pela PREPREM, o convite dessa mediação juntamente com o Daniel. A doutora Marjolie é procuradora do município de Curitiba, é também assessora previdenciária do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, né? Membro da Comissão do Direito Previdenciário da OAB do Paraná, né? Uma expoente lá da OAB do Paraná. Também fez parte como membro do Conselho de Administração da Paraná Previdência, né? E também da OAB Prev, né? Foi a coordenadora da Copajure, né? A Copajure, que é a Comissão Permanente de Ações Judiciais, que é um órgão que assessora o CONAPREV, do qual a gente participa lá também, né, Marjolie? E, com essa longa experiência, também ela é mediadora certificada pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos em Portugal, né? Este é o currículo da doutora Marjolie. E, juntamente com a doutora Marjolie, também, pela primeira vez aqui em São Paulo, a quem a gente parabeniza e agradece também a presença, doutora Janaína Gonçalves Derenevites. Ela é graduada em Direito pela PUC do Paraná. Ela é especialista em Direito Público, em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário em RGPS e RPPS, todo pela ESMAFER do Paraná. Ela é ex-servidora do INSS, né? Atuou de 2012 a 2021, só que agora, recentemente, em outubro de 2021, assumiu aí também o cargo de servidora do TRF3 do Paraná. De São Paulo, desculpa. Então, sejam bem-vindas. O tema que as duas vão falar é um tema bastante importante, que às vezes a gente deixa um pouco relegado, que é o tema de CTC. Então, é um assunto que a gente fala muito de benefício, concessão, regras, cálculo, e a gente deixa um pouco de lado, às vezes, nessa vivência de área de benefício e área de jurisprudência, de jurídica, essa questão da CTC. O tema, então, é averbação, desaverbação, fracionamento de tempo especial da CTC. Apenas uma informação aí também da APPREM, que o tema 692, que estava previsto para falar, vai ser painel da última apresentação. Então, hoje, a doutora Marjolie e a doutora Janaína farão especialmente sobre CTC desse tema de hoje. Então, com a palavra vocês duas. Muito obrigado. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu só queria dar uma palavrinha inicial para vocês, só para explicar como que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje é uma conversa, nós duas vamos apresentar juntas. Não é uma palestra, é uma troca de ideias que nós vamos fazer. Mas a Janaína aqui é uma convidada especial nossa hoje, porque ela tem 9 anos de experiência de INSS. O tema CTC, eu tenho certeza que todos vão concordar aqui comigo, traz muitas dúvidas para nós dos RPPS. Então, assim, a gente fez uns slides com bastante conteúdo para vocês depois pegarem, estudarem. Ele está bem denso, né? Nós vamos tentar abordar rapidamente várias questões e utilizar da experiência da Jana, que é minha amiga aqui, já foi minha aluna, inclusive, e utilizar da experiência dela lá do INSS, que trabalhava com isso. Porque a gente sabe que de agência para agência, o entendimento muda, né? Agência para agência de INSS muda. Às vezes, eu lá em Curitiba pego uma CTC, que aqui do município lá de Birigui, sei lá, está diferente, né? E o assunto é o mesmo, é, por exemplo, de professor, e não está escrito que é professor. Para mim vem professor, para vocês vem instrutor, monitor, e aí começa a dúvida, afinal é magistério, não é magistério. Bom, a gente vai trazer assim um panorama geral, tá? Do que trouxe a portaria 1467, a IN 128. Então, se não der tempo para perguntas, nós vamos ficar aqui um pouquinho. A Jana, infelizmente, está voltando para Curitiba daqui a pouco, porque tem lá os compromissos, né? E se eu não souber responder, eu vou perguntar para ela e depois eu passo para vocês, tá bom?
Então, Jana, você começa. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Majoli para participar dessa palestra. Eu fiquei muito honrada, até porque ela é minha professora, né? Então, né? Vamos lá. Então, o tema é certidão de tempo de contribuição. Tá? Bom, vamos começar com o conceito, né? O que é CTC? Né? CTC é o documento utilizado para a gente certificar em outros regimes. Sem CTC, não certifica o tempo de contribuição de qualquer pessoa que tenha contribuído, seja lá para qualquer regime que for. Tá? Então, CTC é isso. Isso também está regulamentado na Lei 8.213, artigo 96. Tá? Contagem recíproca. A contagem recíproca é o aproveitamento do tempo de contribuição vinculados aos regimes de previdências diferentes. Né? Quem quer trazer do RPPS para o RGPS, vice-versa, ou lá para o militar, que também tem o seu próprio regime. Tá? Também, isso está legalizado na Constituição Federal. Artigo 201, tá, gente? Bom, qual que é a finalidade, né, dessa CTC? É para anotação do patrimônio pessoal do servidor ou do segurado. Tá? Então, o servidor, o empregado público ou privado, ele vai ter o seu tempo de contribuição para a futura concessão de aposentadoria. Então, vai ficar averbado lá, exceto no regime geral. O regime geral não guarda CTC. Tá? Guardem a CTC do regime próprio para pedir diretamente na aposentadoria. O INSS não tem onde guardar a CTC. Tá? Enquanto não tiver um vínculo no CNIS do regime próprio com o regime geral, essa CTC não tem onde ser guardada. Tá? Então, quem tem CTC do RPPS, guarda consigo e espera a data da aposentadoria para pedir lá no regime próprio, no regime geral, se for o caso. Tá? No regime próprio já é diferente. Você pode pegar a tua CTC e levar na parte do RH e pedir para averbar e deixar guardadinha lá para a futura aposentadoria. Tá? Essa é a grande diferença de um regime para o outro. Então, em relação a isso, existem muitas diferenças entre os municípios. Alguns municípios abrem processo administrativo de incorporação de CTC para averbar lá no histórico do servidor, certo? Outros municípios não fazem isso, eles pegam a CTC só na hora de aposentar. E aí tem que ser original, não é, pessoal? A gente sabe disso, porque depois nós vamos pedir compensação previdenciária e tal. E aí a pessoa não tem a original, né? Chega lá, já posso me aposentar, fez a conta, aí começa o nosso problema, porque daí o mal da história somos nós, não é? Você não pode se aposentar porque você não trouxe a sua CTC. Então, assim, uma dica é falar com os RHs, ou se é a unidade gestora do seu RPPS que cuida desse assunto, para manualizar isso. E por que manualizar, procedimentar isso? Isso vai servir para o futuro quando você for, por exemplo, pedir lá a certificação do Progestão. Para o nível 4, se eu não me engano, um dos requisitos, Claudinha acho que não está aí, né? Podia me ajudar, mas um dos requisitos do nível 4 do Progestão, por exemplo, é ter tudo manualizado. Tá? Então, fica a dica aí. Para a gente também não sair... Olha, eu tenho vários voodoos lá em Curitiba contra mim, dos aposentados, né? Porque daí a gente brinca lá, eu sou a doutora não, só falo não. Mas, poxa, não é culpa da gente, né? A gente segue as normas, só que aí sobra realmente para quem está lá dando parecer, dando os despachos. Bom, então a Majoli acabou de falar que a verbação segue legislação específica de cada órgão. Tá? Então, vai ser averbado, disponibilizado o tempo lá do servidor, mas vão aplicar a legislação específica. Tá? E daí não adianta, porque a gente vai dizer não. Aí. Bom, quais são as normas que podem reger a CTC? A Lei 8.213, de 91, se vocês forem pedir CTC lá no INSS. O Decreto 3.048,
a IN do INSS 128, e seus diversos artigos, né, 53 a 70, 511 a 514, as portarias 450, 991, tá? Hoje, a 991, que regula os benefícios do INSS. Então, lá, junto com os benefícios, estão todos os procedimentos de como o servidor deve seguir para fazer a CTC para o regime próprio. E a portaria nova, recentíssima, 1467. Tá? Essa vai reger como o regime próprio deve fazer a CTC, para levar para outros regimes. Então, agora nós vamos falar sobre como solicitar a CTC no regime geral e no RPPS. Bom, eu trouxe um quadrinho, então, para fazer as diferenças. Tá? Então, quem pode pedir a solicitação de CTC no RGPS? Tem que ser servidor público, seja da União, seja do Estado, do Distrito Federal ou do município. Tá? E tem que estar vinculado no RPPS. Tá? E quem pode solicitar a CTC no RPPS? Tem que ser ex-servidor. Tá? Servidor público efetivo não pede CTC no regime próprio. Se ele pedir, com certeza, ele vai ser exonerado. Tá? Então, ele não pode. Ou ex-militar. E ele tem que estar desvinculado do RPPS para qual ele está pedindo a CTC. Ele pode ter 2 cargos, então, ele pode, né, se for cargos acumuláveis, ele pode trabalhar em 2 esferas. Aquela que ele se desvinculou, ele pode pedir. Pessoal, então, leitura. A dica do dia é leitura, estudo. Nós temos que ter ali, ó, vocês ganharam, não ganharam? A 1467 impressa na pasta de todo mundo. Leitura. Artigo 180 e pouco, lá começa a falar de CTC. Aí eu trouxe uma lembrança aqui. Ó. O 182, parágrafo 1º, ele diz lá que a CTC no RPPS ela pode ser requerida por ex-servidor, como a Jana falou, ex-militar, e agora, uma questão que não tinha escrito isso, eu acho, pelo menos pode me corrigir se eu estiver errada, em lugar nenhum, o beneficiário da pensão. Né? O futuro pensionista. Então, vejam a importância desse parágrafo. O servidor faleceu, o teu município, o teu estado já fez reforma, já adotou as normas lá da Lei 13.135/2015, e a pessoa, a pensionista cônjuge, vai receber aquela pensão por 4 meses, não lembro mais de cabeça lá o período, né? Porque não tinha 2 anos de casamento, 18 contribuições, não é isso? Tá. Por quê? Porque ele tinha um período, mas ele não averbou. Então, a novidade aqui é essa, tá, pessoal? O pensionista chegou lá, primeira pergunta, escuta, o seu marido, seu falecido, né? Seu companheiro, sua companheira, tinha contribuição em outro regime, traz para nós que você vai receber a pensão por mais tempo. É isso. O INSS vai demorar quanto tempo para fornecer essa certidão? Aqui, a pergunta é para ela. Então, ela estava falando do regime próprio. O regime próprio faz CTC para a pessoa falecida. INSS faz? Faz. Tá? Também tem na IN isso dizendo que a pensionista tem direito a pedir a CTC. Vai fazer? Vai fazer. Quanto tempo está levando? Depende da SEAB de cada município, estado. Gente, em Curitiba, tá? Eu posso falar de Curitiba, eu sou de Curitiba, eu posso falar de Curitiba, estava levando, até onde eu sei, 6 a 8 meses. Tá? Aí. Isso, faz lá no meu INSS ou no SAG Gestão. Tá, do advogado. Não, você vai pedir no nome da pensionista. Gente, pessoa falecida, eu não pede nada mais, tá? Mas você vai colocar o dado disso que é falecido. Não, mas você vai pedir, a CTC em nome da pensionista, tá? Não, isso sim.
Se o INSS negar, vocês vão pegar a IN 128, Gente, onde está escrito isso também, Isso. e vão tentar na recorrer portaria e falar. 991 tem os procedimentos, tá? Dá um Ctrl F, Ctrl L e coloca lá, pensionista CTC, vai aparecer ali como pedir, tá? Tá bom, Então, vai. vamos lá. Vamos lá. Volta. Oh, meu Deus. Estou apanhando aqui. Aqui. Tá. Quais são os documentos que as pessoas têm que ter para solicitar, né, a CTC? O servidor que vai pedir CTC no regime geral para trazer para o regime próprio. Tá. Ele tem que trazer documento oficial do órgão de lotação, pode ser o contra-cheque? Pode, desde que esse contra-cheque tenha o CNPJ do órgão. O meu órgão, por exemplo, atual, que é o TRF3, não traz o CNPJ. E daí como é que eu consigo? Imprime no Google e leva junto. Tá? Imprime no Google e leva junto. Ou pede uma declaração do órgão com o CNPJ. Tá? Também serve. Tem que ter, então, o CNPJ, o endereço do órgão, o nome completo, a matrícula do servidor. Sem matrícula do servidor, o INSS não vai fazer CTC. Mas ele pode negar? Não, ele tem que abrir exigência. Tá? Tem que abrir exigência. Não pode negar, tem que abrir exigência. O que mais? E o cargo atual, tá? O cargo é muito importante também, porque tem um espacinho lá que tem que ser colocado o cargo. Aí eu coloquei um desenho ali do meu contra-cheque para mostrar para vocês que não aparece o CNPJ. Tá? Coloca o Google junto. Dá um Google. E no RPPS? Bom, no RPPS você vai solicitar conforme o RH, né? Cada um tem o seu, mas, em tese, eles têm tudo lá nos assentos funcionais. Tá? Então, você só pede a CTC, não precisa levar documento nenhum. E lá eles vão buscar todos os assentos funcionais do servidor. Jana, nos RPPS hoje, nos entes federativos, para quem é servidor estatutário, a preferência hoje é que quem cuide disso é a unidade gestora do RPPS. Tá? Por quê? Porque é a unidade gestora que tem já experiência com o tempo de magistério, com os afastamentos, se teve contribuição, se não teve contribuição. Né? E os modelos lá que tem na portaria 1467, o anexo lá, e que já estava na 154, dizia lá que poderia até ser o RH que fizesse, né? Mas com a homologação da unidade gestora. Então, isso é importante por causa dessa prática que a gente vive, desses detalhes aí, né, para as futuras aposentadorias. Agora, vamos falar um pouquinho de emissão, né, da CTC, lá no INSS. Tá? A CTC ela vai ser única. Tá? Agora, você tem que aproveitar. Ela vai ser única, ela deve constar todo o período que a pessoa trabalhou lá no regime geral. Todo o período. Todo o período. O servidor não vai tirar nenhum período da CTC. Aí vocês vão dizer para mim, e como que fraciona? Calma, nós vamos chegar lá. Tá? E as remunerações serão a partir de julho de 94. Tá? Vai ter todas as remunerações lá? Calma, a gente vai chegar lá também. Tá? Ela vai ser, ela pode ser emitida por período fracionado? Pode. E como que o INSS faz isso? Bom, você vai colocar todos os períodos lá, e daí a pessoa vai escolher qual período ela quer levar. Aí ele vai colocar como período aproveitado. Tá? Então, vai ter lá um período de 90, vou chutar aqui, tá? 90 a 2000, mas ele só quer aproveitar de 90 a 94. Junho, né? Que não tem contribuição, não vai atrapalhar lá na média, né? Então, aí ele vai pedir isso, e daí o INSS vai deixar lá de 90 a 2000, mas aproveitado de 90 a junho de 94. Tá? É assim que vai fracionar. Bom, aqui eu coloquei o que precisa ter numa CTC do INSS, tá? O mínimo, né, que tem que ter. Tá? Eu não vou ler a slide, depois vocês dão uma lidinha. Tá? E quando tem dois entes? Né? Quando tem dois entes, daí como que o INSS faz? Então, o INSS pode emitir CTC para até 2 entes. Pode 3? Não. Pode 4? Não. Só 2. Tem que escolher? Tem que escolher. Eu sei que é difícil escolher, né? Mas tem que escolher. Tá?
Por que tem que escolher? Tem um tema hoje decidido pelo Supremo. Magadar, você lembra o tema do tríplice acúmulo, que é impossível se conceder? Tem um tema no STF, tá, pessoal? Tríplice acúmulo de cargos públicos é inconstitucional. Então, é por isso que é só para 2 entes. Só 2. Tá? Tem 2 cargos, por exemplo, contratos de professor, né? Uhum. 20 horas mais 20. A gente já chega lá. Tá? E os 2 cargos só podem ser cargos acumuláveis. Tá? Não adianta pedir para cargo não acumulado, que o INSS não vai fazer. Posso recorrer? Pode. Vai ser negado? Vai. Posso judicializar? Pode. Vai ser negado? Não sei. Juiz, né? Cada um tem a sua, né, ideia. Sim, eu trouxe aqui. Vai aqui, ó. Tá. Eu trouxe o slide mostrando, tá? Daqui a pouco já chega lá. A verbação automática. O INSS vai fazer a verbação automática? Vai fazer a verbação automática, posterior a 18 de janeiro de 2019. Tá? Aí ele vai averbar lá na CTC. Antes disso, ele vai fazer? Não, ele não vai fazer. Em tese, o órgão já fez lá. Ele só vai fazer se o órgão disser lá que ele não usou para nada ou está pedindo, exigindo. Tá? Aí ele vai pensar se vai fazer ou não vai fazer, mas tem que estar muito bem fundamentado lá do órgão. Tá? A partir de 18 de janeiro de 2019, eles vão fazer obrigatoriamente. Tá? É assim que vai acontecer. E o período de regime geral que está junto com o período que foi averbado automaticamente? Como que fica no regime geral? Leva junto. Tá? Não separa? Não separa. Aí, na justiça? Não sei. Aí tem que discutir lá na justiça. Tem umas teses bacanas que conseguem separar, mas não pode falar que é tempo concomitante. Salvo engano, a palavra-chave é simultaneidade. Adianta levar para o CRPS, lá junto no INSS? Não adianta. Não ganha. Ganha na justiça? Se souber explicar que é simultaneidade, sim. Tá? Às vezes, consegue. Não sei se chegou no STJ esse tema, não sei se chegou no STF, parei de acompanhar quando eu saí do INSS. Tá? Não sei dizer. Mas eu sei que tem bastante gente ganhando quando consegue descobrir que é simultaneidade. Aí consegue deixar o tempo que era uma verbação automática levar para o regime próprio e o tempo concomitante deixar no INSS. Mas é só judicial. Tá? A CTC será emitida somente se tiver contribuição. Mas, Jana, a pessoa é empregada, a empresa não contribuiu. E agora? O INSS vai fazer? Vai fazer. Vai colocar o quê se não tiver contribuição lá até 13/11/2019? Salário mínimo. Salário mínimo. Pode trocar? Pode. Se você tiver documentos contemporâneos à época dos fatos que comprove o quanto ele recebeu. Olerites, declaração da empresa, a cópia da ficha de livro de registro, a CTPS, anotações gerais. Na portaria 990, eu não lembro o artigo, tá? Mas tem no decreto artigo 19 seguintes, tem lá todas as documentações que vocês podem pedir para conseguir os valores. Só que tem que ter anuência do segurado, por escrito. Eu aceito usar o valor da CTPS, do salário da CTPS. Anotações gerais lá, troca de salários, se estiver lá, INSS vai colocar na CTC? Vai colocar na CTC. Tá? E para o período posterior à emenda 103, que tem, já adiantando o nosso slide ali, né, já que você falou disso, aí tem aquele artigo na emenda 103 que não pode ter contribuição inferior ao salário mínimo. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: eu, lá no RPPS, por um equívoco lá do servidor da agência, emitiu uma CTC desavisado, pode acontecer, né? E está lá a contribuição posterior à emenda 103, com valores inferiores ao salário mínimo. O que eu faço? Pede revisão no INSS. Devolvo a CTC para o servidor. Eu não vou averbar, pessoal. Não averba. Isso é uma norma de autoaplicabilidade da emenda 103. Eu não posso aceitar uma CTC
O tempo pode até estar correto ali, mas se a contribuição, o salário de contribuição, o nome lá é esse, se o salário de contribuição for inferior a um salário mínimo, eu não vou contar ali 4 meses como tempo de contribuição, porque não é isso que a emenda diz agora, né? Então eu tenho que devolver a CTC para ele pedir a revisão, independente do período que for levar. Então, Vamos deixar para o final, senão, porque a gente tem bastante material. o Você é a primeira, Magadar. Você é a primeira a falar, perguntar. O que o INSS vai fazer pós-emenda? Tá? Se for empregado ou contribuinte individual pós abril de 2003 e todas as outras categorias que a responsabilidade do salário de contribuição é do empregador, não é do próprio segurado, ele vai colocar salário mínimo. Tá? Ele não vai deixar em branco. Está abaixo do mínimo. Ou você complementa, ou você agrupa, ou você junta uma coisa na outra, ou você utiliza todas aquelas regrinhas que tem lá na Constituição e na IN. Tá? A Portaria 990 vai dizer isso. Tá? O que vocês vão querer fazer. O segurado tem que escolher? Sim, tem que escolher o que ele quer fazer. Tá? Vai perder alguns meses se agrupar? Vai perder alguns meses se agrupar. Tá? Então, tem que pensar nisso também. E essa briga não é nossa. Isso que a gente tem que entender. Tá? Entendeu, pessoal? Essa briga não é nossa. A gente está aplicando uma norma de emenda constitucional. Essa briga é dele com o INSS. Eu vou dizer, sinto muito, não posso aplicar. Sou advogado público, faço parecer com base na lei, na Constituição. Não é, Alberto? Não, ia falar para a Geraldo, 513 da IN do INSS, ela proíbe a emissão. Ela proíbe abaixo do mínimo. 513 da IN 120. Está ali, ó, 513, parágrafo 3º, proíbe a emissão de CTC com valores abaixo do mínimo. Pós-emenda. Tá? Antes da emenda vai estar lá, abaixo do mínimo mesmo. A gente tem que aprender, a gente tem que brigar pelas brigas que são nossas, né? Aquelas que são do INSS é com o INSS. A Jana já saiu, então ela não lida mais com isso. Agora ela está lá no Poder Judiciário. Ela vai brigar com os advogados que vão pedir isso lá. Traidor. Daí aqui e se eu sou contribuinte individual e contribuir com alíquota reduzida, né? Escolhi o plano simplificado lá na época, complementação. Se não complementar para 20%, também não vai ser emitida a CTC. Tá? Agora, uma coisa bem bacana lá no INSS. Quantas vezes eu posso emitir a CTC? Quantas vezes o segurado pedir? Tá? Não tem mais aquela vedação de uma única vez perder o azar. Não, pode emitir. Agora, tem que provar por que quer a segunda emissão. Porque eu perdi. Faz boletim de ocorrência e daí pede. Isso é muito de verdade, gente, faz boletim. Isso é muito comum, aquela fala que falei no início, né? A pessoa perdeu, porque tem município aí que só pega a CTC na hora de aposentar, lá 15 anos depois a pessoa chega e perdeu. Então, essa informação, para nós, ela é muito importante. E, pelo menos, a gente orienta a pessoa a fazer um BO. Fui furtado, perdi, etc. Gente, BO por perda é online, sai na hora. Precisa de alguma justificativa do órgão que emitiu a CTC? Sim, precisa. Ou do órgão que vai receber a CTC? Sim, precisa. Tá? Pede a declaração no órgão dizendo que não foi averbado nada lá. Tá? Importante. É importante isso. Ou que foi averbado, né? Às vezes foi averbado, tudo bem. Né? Mas se foi averbado, a CTC está lá. Né? Daí vocês vão descobrir que vocês não perderam a CTC, vocês já averbaram. Tem casos que o município perde. Não tem? Quem aqui não perdeu o processo aí interno? Processo que foi digitalizado ou que esqueceram de digitalizar, foi para o lixo. Com certeza vocês têm história assim. Também tem que ter a declaração daí lá do ente, né, ou do RH, ou da unidade gestora, informando que a CTC está
de acesso inviável, alguma coisa tem que escrever nessa declaração. Ó, a portaria 991 vai dizer lá que fica assegurado você complementar, você agrupar e fazer tudo aquilo que a gente já conversou, tá? Tudo ali. E no RPPS? No RPPS terá uma numeração única. Sim, terá uma numeração única. Pode trocar? Daí depende da unidade gestora. Tá? Pode cancelar? Depende da unidade gestora. Qualquer pergunta que vocês me fizerem sobre isso, eu vou dizer, depende da unidade gestora. Tá? É ela que vai regulamentar, é ela que vai dizer como é que faz. E a nova portaria, a portaria 1467. Aí, Jana, alguém ontem perguntou assim, a portaria é obrigatória, a gente tem que cumprir? Então, vamos lá, pessoal. Eu não tenho legislação sobre CTC no meu município, no meu estado. Tá? A portaria é orientativa, né? Ela é elaborada, foi publicada por um órgão cuja competência legal é normatizar, orientar, fiscalizar os RPPS, artigo 9º da Lei 9717. Essa portaria é maravilhosa, pessoal. Ela é muito boa para nós. Não porque a gente participou, né, Fernando, lá na Copa Júri da discussão, mas é que ela é única, ela condensou 87 normas. Mas, voltando agora aqui, é obrigatória ou não é obrigatória? Sim, eu uso a portaria. Eu tenho um ato normativo para fundamentar os meus pareceres. Né? O município e o Estado não faz lei de tudo. A gente não tem lei de tudo. Nós não temos um Código Nacional de Processo Administrativo. Né, Magadar? A gente fala tanto disso, da falta disso. O Alberto me ensina aqui, também é meu professor, aqui está um aluno do outro. O Alberto, que vocês vão ouvir depois, ele fala, puxa, mas e a Lei 9784 de 99, né, do Processo Administrativo Federal? Não tem tudo. Então, vamos usar a portaria. A portaria está aí para a gente usar. E, se faltar alguma coisa, manda lá para o Ministério, para a Secretaria. Olha, vocês podiam colocar isso também na portaria. Aqui a gente tem que se ajudar, a gente tem que trabalhar junto. Falei para vocês na abertura do evento, quem estava lá, previdência a gente faz em conjunto. A gente tem que ajudar um ao outro. Eu gosto muito desses eventos, gosto muito de ouvir as dúvidas do pessoal, porque eu aprendo junto. A gente não sabe tudo. Né? Mas, enfim, a portaria está aí para a gente ajudar e ela regulamenta muita coisa boa nessa parte de CTC. Como a IN 128 está para o INSS, como a 1467 está para nós, né, Magadar? Gente, uma dica da IN, aproveitando que a Magadar falou isso, a IN vai regular as normas do que o INSS tem que fazer. As portarias são todos os procedimentos. Como eu faço? O que eu faço? Perguntou isso, corre para a portaria. Não está na IN, está na portaria. Tá? O que deve conter na CTC no regime próprio. Tá? Eu não vou ler o slide aqui, depois vocês dão uma lida. Tá? Artigo 183, inciso 1 da portaria, 1467. O regime próprio estão seguindo? Estão seguindo. Tá? Era 154, né? O que estava na 154 veio para cá. Veio para cá. Tá? Bom, e daí, e do professor? Né? Tão esperado professor. Né? Bom, o que vai constar na CTC do professor? Vai constar o cargo dele como professor. Ah, e se não for professor, Jana? Está lá na portaria também. Tá? Artigo 164 da portaria vai dizer o que é considerado cargo de professor. Tá? Então, lá, as exercidas, o segurado ocupante de cargo professor no desempenho da atividade de docência, de direção ou de coordenação e assessoramento pedagógico. E todas as suas coisas semelhantes? Bom, vai depender da unidade gestora. No INSS, como que é, Jana? Está lá na portaria, 991. Tá? E 990, salvo engano, também. Desculpa se eu estiver enganada, mas está lá descrito todos o que vai ser aceito. Tá? E a dica aqui é anexo 9º, estou com a minha colinha aqui, anexo 9º, né? Uhum. Que você pôs aí para a gente, né? Depois vê só a imagem, mas a gente vai passar rapidinho. E aí, mas essa atividade lá no meu município é magistério ou é magistério? Primeiro, vocês têm que ler a lei de vocês, o que diz. A minha lei não diz nada. Faz uma consulta para o jurídico. O que o jurídico vai analisar?
a ADI 3772. Assistiram a palestra do Maurício hoje? O tema 965, que deu uma melhorada lá, uma guaribada na decisão da 3772. Tá? É isso, pessoal. Atividade dentro da unidade escolar. Ai, mas eu estou fazendo a CTC aqui, essa professora foi secretária municipal de educação um período. Pessoal, perguntas objetivas. Estava na unidade escolar enquanto era secretária municipal do meu município? Não, não é unidade escolar, é atividade administrativa. Leiam o acórdão do tema 965, que é muito esclarecedor para tirar essas dúvidas do professor. Tá? Tá. E qual é o valor que vai ser considerado lá na CTC do RPPS? Bom, é a remuneração ou subsídio utilizado como base para contribuição previdenciária. Tá? E se não tiver? Aí ela tem uma regrinha lá. Depois da contribuição, daí vai ser a remuneração equivalente, ou o piso remuneratório total, ou o salário mínimo, para não ir zerado. Porque não pode ir zerado, porque é empregado. Né? Empregado, a responsabilidade é do empregador. Então. E a dica aqui é o anexo 10 da portaria. Tá? Bom, eu trouxe também aqui uns exemplos de atividades concomitantes. Por quê? Porque isso é o que mais tem dúvida. Né? Quando tem duas atividades, como que o INSS vai averbar? Vai averbar uma única vez. Mas tem 3 períodos juntos. Conta porque conta um dia de trabalho. Tá? É o dia inteiro. Não interessa se você teve 5 empregos naquele dia. É um dia. Leva tudo junto. De novo aqui, pessoal, essa briga não é nossa. Isso é lá com o INSS. E, sobre isso, o STJ já decidiu essa questão de tríplice função, tríplice contribuição, médico, principalmente, né, Jana? Isso. Médico tem 3, 4, 5 vínculos, contribui lá para o meu RPPS, mais 4, 5 para o regime geral. Às vezes, contribui até errado, né, acima do teto, em mais de um lugar. Não é problema nosso. Procure o advogado especialista em direito previdenciário privado que brigue lá com o INSS. O STJ já decidiu isso, ele disse no tema ali que a gente pôs para vocês, o 1070, o tempo é corrido, mas vai poder somar as contribuições. Foi mais ou menos isso lá que o STJ disse. Tá? Então, eu trouxe um casinho aqui para a gente verificar isso. Então, a pessoa era CI e recolheu de 1 de 85 a 5 de 2015. Aí, ao mesmo tempo, ele era emprego público seletista federal de 1 de 86 até hoje. E depois ele é servidor público estadual de 1 de 4 de 98 até hoje. Aí o que ele foi lá no INSS pedir? Ele pediu uma CTC referente ao período de CI de 1 de 85 a 3 de 98, para verbar no serviço público estadual. Tá? Ele quer levar lá para o estadual. Foi averbado automaticamente o emprego público seletista de 1 de 1 de 86 a 11 de 12 de 90, lá no órgão federal. Por que foi averbado? Porque está lá na 812. Tá? Que é a lei federal. Tá? Conclusão. O que o INSS vai fazer? Ele vai... O período de contribuinte individual de 1 de 86 a 11 de 12 de 90, ele é concomitante com o vínculo federal. Bom, se ele averbou lá, já foi, está lá no federal. Tá? Então, para averbar no estadual, ele vai ter que fazer uma opção. Se ele quer deixar lá no federal ou se ele quer levar para o estadual. Tá? Então, o que o INSS vai fazer? Vai abrir uma exigência pedindo para ele ou desaverbar lá do federal, e daí vai desaverbar o período averbado automaticamente também, e vai trazer tudo para o estadual. Jana, mas vai dar um problemão, né? Vai. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser exonerado. Ele vai ser exonerado. Lá do federal. Existem alguns entendimentos também, Jana, sobre isso, que até já discuti isso muito com a Magadar, depois, se der um tempinho, Magadar, a gente pode até discutir. Por exemplo, então,
não exonera alguns entendimentos. Não estamos dizendo aqui qual que é o correto, até porque nem vou me atrever a isso. Não exonera, mas tira esse tempo que já averbou e reduz o efeito financeiro que já deu aqui na remuneração de hoje. Por exemplo, quinquênio. Existem esses entendimentos. Então, Daí depende da unidade gestora. e do jurídico, né? Do RH. Tá. Jana, e para não dar nenhum problema lá no federal, o que ele vai poder levar? O período anterior, só. De 85 a 31/12/86. Só isso, só. O que acontece muito, Jana, é assim, a pessoa verba, o automático está lá no Estado, ela vai no INSS, pede a CTC para trazer no município, o mesmo período. Aí, o que acontece? Pelo menos lá no Paraná, que o nosso Tribunal de Contas não faz análise por amostragem. O robô do TC analisa todos os processos. Aí pega. Aí abre diligência para aquele que aposentou depois, segundo lugar. Meu amigo, você averbou aqui no município um período que já foi utilizado na aposentadoria do Estado. Aí a gente tem que chamar o servidor. Você tem isso que a Diana falou, você vai ter que optar, ou vamos notificar o Estado, vamos resolver o problema todo mundo junto. Não dá para usar Não dá para duas usar o vezes. tempo mesmo duas vezes. Tá? Bom, vedação da contagem em dobro. Também trouxe um exemplo para vocês. Tá? Empregado, carteira assinada, de 80 a 95, 15 anos. Né? Aí ele tem como CI pagando de 90 a 95, 5 anos. Jana, que legal, ele vai ter 20 anos. Não, ele vai ter 15. Ele continua com 15. Tá? Não conta duas vezes. E não pode levar para 2 lugares. Isso aí. Tá. Tem. Aproveita. Tá? Se tiver contribuição, vai a contribuição do período A, do período B, tudo bonitinho. Tá? Tema 1070 Agora, do STJ. se o regime próprio vai somar a contribuição lá, depende da sua unidade gestora. Tá? Daí, né? De lá. Daí, vedação da contagem de tempo de RPPS com RGPS concomitantes, também trouxe um exemplo para vocês visualizarem. Período RGPS, de 80 a 25/4 de 82, de 5 de 90 a 14/3 de 93. Período RPPS, a partir de 17/7 de 92. Como que será certificado no INSS? De 1 de 80 a 25/4 de 82, todo o período, porque não é concomitante. E de 5/9 de 90 a 16/7 de 92, um dia antes de ele entrar no RPPS. Tá? Leva. Não, por quê? Porque o período de 17/7 é regime próprio. O INSS não averba regime próprio. Vai lá. Perguntas depois. Vai lá. Senão eu não consigo. Vai, gente. Outro exemplo. Gente, Jana, ele era CI, mas ele não pagou as contribuições lá. Está devendo para o INSS, está em débito. Vai ser emitida a CTC? Não vai ser emitida a CTC. Puxa. Tá. Com atividade, eu coloquei CI com atividade em aberto a partir de 1/12 de 79, com recolhimento só nesses períodos que estão ali, 1 de 80, 3 de 80, 6 de 80, 1 de 81, 3 de 81 a 6 de 81. Jana, o que é período em aberto? Período em aberto é quando o contribuinte individual ia lá no INSS e cadastrava a sua atividade. Isso é legal? É legal, por quê? Porque não precisa comprovar a atividade depois. Né? Por quê? Porque o INSS vai presumir que ele ainda está nessa atividade. Tá? É bom. Existe isso ainda hoje? Claro que existe. O CI faz? Não faz. Por isso que ele tem que ficar provando a atividade para o INSS depois. Tá? Só por isso. Enfim, está lá o período comprovado, né? Está lá com a atividade lá cadastrada, mas ele não contribuiu. O que ele vai...
o que ele... Daí ele tem a CTC, né, como empregado de 1 de 80 a 31 de 12 de 80. Período concomitante. Vai levar tudo? Não, claro que não vai levar tudo. Por quê? Porque está devendo lá no CI. Tá? Então, ele vai levar só os períodos que... Daí está ali, ó. O que ele poderá levar? 1 de 80 a 31 de 3 de 80, período paralelo com o recolhimento. Vai levar? Vai. 1 do 6 de 80 a 31 do 12, vai levar? Vai. Por quê? Porque está contribuído. 1 do 1 de 81 a 31 do 1 de 81, 1 do 3 de 81 a 30 do 6 de 81, porque tem contribuição. O restante vai levar? Não. O que ele precisa fazer? Indenizar. O cálculo é alto? Sim, é a última remuneração do servidor. Corrigido, bonitinho, com multa e tudo mais. Né? Ah, precisa provar a atividade? Se não tiver atividade cadastrada, sim. Outro. Outra situação. CI com atividade de empresário em aberto a partir de 1 de 2 de 81, com recolhimento no período de 81 a 12 de 81. CTPS, período de 1 de 4 de 85 a 31 de 7 de 90. Poderá ser certificado 1 de 2 de 81 a 31 de 12 de 81. Por quê, Jana? Por quê? Porque 1 de 81 ele não comprovou a atividade. Tem que comprovar a atividade? Sim, tem que comprovar a atividade. Quando ele cadastrou a atividade? Em fevereiro. Tá? Daí não leva. Comprova a atividade. Ah, mas já está contribuído? Tudo bem, só comprova a atividade. Leva, leva. INSS tem que indeferir? Não, ele tem que abrir exigência para você comprovar a atividade. Tá? Cálculo do período não contribuído. Tá? Fim de contagem recíproca deverá ser indenizado. Está tudo na portaria 990, artigo 68, inciso 2 e seguintes. Tá? Lá tem as regrinhas dos cálculos. Não vou ler slide aqui para vocês. Tá? Aí, período não contribuído no RPPS. Cálculo. Né? Acho que esse é seu. Esse é da Majoli. Não, aqui, pessoal, só uma fala rápida, né? O servidor se afastou sem remuneração, do jeito que vocês chamarem, licença sem vencimento, licença sem remuneração, etc. Quer contar esse tempo? Vamos ver o que diz a lei de vocês. A lei permite que seja indenizado, pago esse período para contar esse tempo lá no RPPS? Tem juros, tem multa, qual a correção monetária? Não tem? Né? Então, tem que verificar a legislação. Que mais? Não será contado como tempo de efetivo serviço no serviço público, carreira e cargo. Isso a gente já usava, né? A portaria colocou aqui agora bem claro. Agora, prestem atenção aqui uma coisa que, na portaria, está lá no artigo 20, quem quiser anotar aí, 20, parágrafo 1º. A atribuição, a competência para verificar, para acompanhar os recolhimentos de contribuição previdenciária durante os afastamentos está lá na portaria agora, que é da unidade gestora. De quem que é o interesse para isso, se não é da gente, da unidade gestora? Né? Porque o servidor chega lá na hora de aposentar, mas eu fiquei esse período afastado, ninguém me avisou que eu tinha que contribuir para contar esse período. E agora estou vindo aqui, vocês estão me dizendo que tem multa disso, juros, correção monetária, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, então, esse artigo é muito importante para a gente chegar agora lá, como dever de casa, e falar, olha aqui, ó, vamos criar procedimentos para isso. Né, Magadar? Se vocês não têm, cria um procedimento, um fluxo. O fluxo para o RH da prefeitura. Quando vocês liberarem um servidor em licença sem vencimentos, acho que está no próximo, tem que colocar... Está na portaria. Tem que colocar lá, quem sabe, na portaria, na resolução, no decreto. É obrigatória a contribuição previdenciária, conforme o artigo tal da lei, ou é facultativa. Avisa o servidor. Né? O servidor tem que saber, porque não sabe de tudo mesmo, né? E aí é pego de surpresa. E a portaria trouxe uma grande novidade, né? Um exemplo de como serão as novas CTCs. Então, ele tem um espacinho ali para contribuição de período especial. Né? Muito bonitinho. Anexo 9.
E o verso dele, ele traz o período de professor lá embaixo. Né? Vocês estão vendo ali embaixo? Período de professor. Viu que legal? Então, agora não vai ter erro para ninguém saber se aquele é professor ou não. O INSS vai usar essa portaria? Acho que sim. Tá? Eu já ouvi rumores de que estão dando curso da portaria para os servidores lá. Então, provavelmente, logo, logo, o INSS vai estar implementando o mesmo exemplo de CTC lá dentro. Isso. Então, viu? O INSS está mais rápido agora, viu que legal? Viu? Ah, que bom, viu? Anexo 10, também ele trouxe que é a relação dos salários. Tá? Tem que ser assinado pela unidade gestora. Atividade especial. Não será emitida CTC com período convertido. Não adianta pedir. Pode chorar, espernear, brigar. Não vai estar lá convertido na CTC. Judicial vai? Vai. Judicial vai. Mas administrativamente não. Tá? O que o INSS tem que fazer? Colocar lá embaixo no campo observações. Acho que eu trouxe aqui, ó. Que tem período lá reconhecido como atividade especial. Tá? O INSS tem que pôr isso? Sim. Tem que mandar para PMF lá, agora esqueci o nome. Os médicos peritos lá para avaliar? Sim. Tá? Vai mandar para lá. Demora, tá? Demora. Fatores de conversão. Aí aqui a gente vai colocar uma dúvida na cabecinha de vocês. Aqui, assim, é uma polêmica que eu trouxe para vocês. Vou passar muito rapidamente, só para vocês anotarem e estudarem. Então, veja bem, a emenda 103, ela disse lá, não é permitida a conversão de tempo especial a partir da publicação da emenda, certo? Ok. Aí tem o tema 942, que diz lá, a conversão é permitida e para servidores do INSS, né, até a emenda, e aí diz lá, e após a emenda conforme a legislação local. O que eu tenho visto, pessoal? Muitas leis sendo publicadas depois da emenda 103, as nossas leis das reformas, com um artigo assim, fica proibida a conversão de tempo especial em comum. E a lei está sendo publicada hoje. E esse buraco? Os advogados virão brigar contra nós e dizer assim, mas o 942 disse lá que está certo, é até emenda, conversão, mas tem essa gordura. Vocês publicaram a lei de vocês hoje, eu quero a conversão do tempo especial em comum até hoje, ou até ontem, antes da publicação da tua lei. O que eu estudei um pouquinho, assim, que depois aí vocês pensam mais, se tiverem outras ideias, vamos trocar. Bom, a súmula vinculante, eu vou adotar a súmula vinculante até a data de ontem, 33. Súmula vinculante 33. Ou seja, ela diz para eu usar as normas do regime geral. Então, eu vou lá ver o que está escrito no regime geral. O decreto 3048, ele tinha um artigo, que era o 70, que dizia os fatores de conversão. Acontece que o artigo 70 foi revogado pelo 10.410, que entrou em vigência em 1º de julho de 2020. Qual é a minha defesa? Maldades. A sua gordura não é até ontem. A sua gordura, excelência preliminar, né? A sua gordura, se for deferida após a publicação da emenda 103, a conversão de tempo especial, tem que limitar a 30 de junho de 2020, porque, a partir de 1º de julho de 2020, não tem mais norma no regime geral sobre o fator de conversão. Foi revogado o artigo 70. Aí eu posso usar, a não ser que na tua lei você tenha dito e tal, ou vou criar um fator, o juiz vai poder dizer, não é o fator 1.20, 1.4, porque eu acho que é esse fator. Não, juiz, espera aí, me diga que norma você está se baseando, porque a súmula 33 diz que você tem que aplicar as normas do regime geral. O regime geral não tem mais norma a partir do dia 1º de julho. Não, então vamos usar o 66 lá do
Essas normas aqui são do decreto 3048. Vamos ao 66, que tem fator de conversão lá no artigo 66. Não, espera aí. O 66 é conversão de especial para especial. Converter 15 para 20, 25 para 15. Tá? Então, vamos ao 70E. 70E é só para PCD, conversão de tempo de PCD. Então, vamos estudar e vamos tentar desenvolver a tese, não é, doutora Priscila? Tá. Aí a gente trouxe bastante coisa sobre a conversão do período especial sem a conversão em período comum lá na CTC. Tá? Ele só vai colocar ali naquele campinho se é com 20 anos, né, 15, 25, só o período que o INSS entendeu que é trabalhado sob condições especiais, mas não vai converter em comum. Pessoal, aqui também uma dica. Nós temos material para colocar nas nossas defesas, nos nossos pareceres. Nota técnica 792. Está escrito lá, assinado pelo despacho do Dr. Narlon. Não se emite CTC com conversão de tempo, se emite CTC declarando tempo especial. É o regime instituidor, né? E regime previdenciário, que vai conceder a aposentadoria, que vai decidir. Isso é óbvio. Por que eu vou converter aqui? Eu tenho uma ação judicial. Vou contar um caso. Eu recebi um ofício de um juiz para averbar um tempo de uma servidora nossa, que era lá do INSS. Ela entrou com ação contra o INSS, pedindo CTC com conversão de tempo especial. Então, ela averbou lá para nós tempo comum, 19 anos, tempo comum. Aí ela pediu aposentadoria especial lá no município, com os 12 anos que ela tem no município de médica. Mas, espera aí, você trouxe tempo comum. Você averbou com ordem judicial, tempo comum. E agora você quer 19 anos de tempo comum, mais 12 de tempo especial, você quer aposentar na especial? Tema 70 do STF, aposentadoria híbrida, proibida. Não posso contar tempo comum com especial. E é conceder aposentadoria especial. Então, decida o que você quer. Fale com o seu advogado, horas. Ele pediu errado. Ele pediu errado. A briga não é nossa, entenderam? Gente, e o RPPS? Como é que vai fazer também? Vai converter? Não, não vai converter também. Mas ele tem normas para seguir. Se você quiser averbar a exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, prejuízos à saúde. Anexo 3 da portaria, 1467. Vocês viram que a portaria tem um monte de anexos lá atrás, né? E não é só desenhinho, tá? Tem um monte de normas procedimentais. Tá? Ali diz os documentos necessários que se tem que levar. Ah, da onde eles pegaram? Lá do INSS. PPP, né? SB40, aquelas coisas bem antigas. Já viram algum? Bacana. GSEV, né? E daí, o regime próprio tem tudo isso? Não. Ah, legal, né? Então, dá a resposta. Né? Quem vai analisar? O médico lá do órgão. Tem médico lá? Tem, né? Geralmente tem. Ah, eles, né? Depende da unidade gestora. Claro, né? Depende do órgão. A maioria tem. Aí, quando não tem? Né? Não tem. Né? Tá. Daí eu trouxe aqui os slides explicando para vocês, tá? E quando que não vai poder ser usado o anexo 3 para fins de contagem recíproca. Está tudo lá na portaria, né, Jana? Né? Conversão do tempo de atividade pós-emenda para fins de contagem recíproca. Não vai poder ser usado. O que tá? nós colocamos nos slides está na portaria. Tá? A gente está repetindo o que está escrito nos artigos. O anexo 3, por exemplo, é cheio de artigos. Então, por isso que a gente falou, leitura, vai pessoal, ter, tem que estudar. Anexo 3, 4 e 5 são mais ou menos 20 a 22 artigos. Tá? Ali ele vai ter todos os procedimentos. Condições especiais prejudiciais à saúde e integridade física. Anexo 4. O RPPS vai usar o anexo 4. É a mesma coisa. Tá? A única coisa que tem uma coisa bem bacana, diferente aqui, é que é incompatível as normas
da emenda 103 para as aposentadorias especiais lá no regime próprio. O que quer dizer isso, Jana? Quer dizer que não vai aposentar com conversão e muito menos com aposentadoria especial pós-emenda com conversão. É isso que quer dizer. Tá? Não, eles não vão converter. Ah, mas tem lá o tema 33. Pois é só ter a emenda, gente. Só ter a emenda. Tá? Aqui está a resposta. Pode usar depois da emenda? Não, não pode. O RPPS não vai usar. Pode judicializar? Pode. Vão conseguir? Não sabemos. Né? Tema novíssimo. Dá para brigar? Acho que dá, né? No judiciário dá para brigar por tudo. Vai ganhar? Não sei. Tá? Aí eu trouxe tudo isso para vocês lerem depois. Como que vai ser a análise para a caracterização desse enquadramento, né? Com a súmula 99. Ah, eu recebo insalubridade. Que bom, parabéns para você. Posso converter? Não. Tem que provar que estava efetivamente exposto a agente agressivo lá, tá? Posso só com testemunha? Claro que não. Claro que não. Só testemunha, não. Uhum. Bom, o anexo 4 eu posso usar se for com ação judicial? Ah, se tiver uma ação judicial dizendo que o RPPS tem que averbar, ele vai averbar, tá? Mas, né? Fracionamento. Como que o INSS vai fazer o fracionamento? A pedido do segurado. E sem pedido, não tem fracionamento. O segurado tem que escolher qual aquele período que ele quer fracionar. Como que o INSS vai fracionar? Assim, ó. Ele vai colocar todo o período e vai colocar lá, ó, data do início do aprove é aproveitamento, tá? Sim. Aproveitamento. Tá? Ó, tá vendo ali, ó, eles estão colocando todo o período, 83 a 94. E o que ele quer aproveitar? Está ali embaixo, ó. 1 do 12, de 83 15. A 14 do 10, de 84. É assim que vai estar na CTC. Tá? O restante, o INSS vai entender que está lá no INSS para usar para aposentadoria por idade? Sim, sim, sim. Vai estar lá. Tá? Concursos e matrículas distintas. O INSS vai fracionar? Vai fracionar. Só que por um cargo só. É lógico, né? Se for período concomitante, você não leva? Não leva. Você escolher. Ah, e sai separadinho, ó. Sai separadinho, ó. Estado e tal, né? Tem que escolher? Tem que escolher. Só que leva tudo que está concomitante? Sim, leva tudo que está para um. Se faltar, tem que pedir revisão. Tema 1070 do STJ. Tá? Vai somar quando tem duas matrículas, né? Que vocês querem saber ali se vai para dois órgãos, tem que escolher o período que quer levar para um e o período que quer levar para o outro. Não leva tudo. Não, ó, você tem 10 anos concomitantes, tá? Escola A, escola B, né? 10 anos. 12 horas. Ah, não, você vai ter que escolher lá, né? 5 anos para um, 5 anos para outro. Não leva 10 e 10, gente. Pessoal, não leva. Matemática pura. 10 anos não é igual a 20. Não é. Já foi falado lá na frente, né? 10 anos... Eu tenho 15 anos, mais 5 anos em concomitância. Eu levo 20? Não, eu levo 15. É isso que o INSS faz. Divide. Isso. Leva 5 e leva 5. Não leva 10 e 10. Se tiver... Lá no regime próprio discute se soma ou não soma a contribuição. O INSS vai verbar as contribuições da linha do período A e do vínculo B? Vai colocar as contribuições lá que se tiver. O regime vai colocar separada. Vínculo A, período de 1 do 1 a de 90 a 1 do 1 de 2000, né? Vai levar lá bonitinho. De 2001 a 2021, outro período lá bonitinho, lá para outro órgão, bonitinho. 10, não é 20, né? 10 para um, repartiu, tem 20 anos, 10 para um, 10 para outro. As contribuições de um e de outro juntas, lá, cada um com o seu bonitinho. O órgão lá que vocês vão levar vai somar? Não sei. Depende da unidade gestora lá do órgão. Pessoal, só repetindo, essa briga não é do INSS.
do IRPPS, esse assunto o servidor resolva lá no seu RH. Tá. Se ele teve 2 vínculos seletistas, esses 2 vínculos eram 20 horas de manhã, 20 horas à tarde. Esses 2 vínculos duraram 10 anos, o INSS vai dar uma certidão para esse servidor de 10 anos. Ele quer transformar em 10 mais 10, Não. 10 de manhã, 10 à noite, procure um advogado. Não somos nós que temos que resolver isso, tá? Tá? O INSS não vai dar 2 vínculos, 20 anos, tá? uma dica a gente pode dar. O INSS deve somar as contribuições Não, se ele não- for averbar em um único vínculo. Não, ele não vai uma somar. vez só. Não, ele não vai somar. O tema 1070. Não, mas ele não vai somar. Ele vai colocar as 2 contribuições lá. Colocar na Vínculo A, de tanto a tanto, contribuições de tanto a tanto. Vínculo B, contribuições do vínculo B, tanto a tanto, tanto a tanto. Ele não vai somar. Tá? Pessoal, eu estou recebendo aqui aviso que o nosso tempo acabou. A gente ia falar de um tema que é muito sensível para a Jana, que é a expedição de CTC de PCD. Mas a gente tem que acabar e nós vamos responder 2 perguntas. Pode ser, Sileide? A Magadar estava na fila e as meninas aqui. Pé, nossa, não faz muita diferença. Bem, sou Magadar, né? Eu tenho aqui uma pergunta, era mais para o Fernando, mas tudo bem. Vocês falaram que após a emenda 103, a contribuição tem que ser no mínimo de um salário mínimo, né? Quando não tem. Ocorre que aqui no estado de São Paulo, nós temos, ele já até sabe que eu vou perguntar, nós temos os professores eventuais, né, do estado, que não, muitas vezes nem havia remuneração, ele só ganhava quando ele dava aula. E isso até 2007, né, Fernando? Então, isso foi antes da emenda 103. Então, eu vou lá receber uma CTC do estado sem o mínimo do salário mínimo, entendeu? Como remuneração de contribuição. O que se faz? Eu não posso alterar e pôr salário mínimo, porque em detrimento do próprio regime próprio. E na hora de compensar também, né? Então, não sei para quem que eu dirijo a pergunta. Bom, assim, ó, pela portaria agora, 1467, ele tem uma escalinha, né, do que usar quando não tem a contribuição ali na CTC do regime próprio, né, que, em tese, é o salário que a pessoa deveria ter recebido. Então, vai lá na lei do professor eventual, deve ter lá um valor lá que deve receber lá, deve estar em horas, às vezes. Não, vamos fazer Magadar mais 2, né? Mas não tem um valor de hora-aula lá? Ele tem de aula, então não... Daí tem que seguir a lei lá, então, né? Para A saber pergunta da mais ou menos o Magadar valor. é importante, né? Até então, a Magadar sabe dessa história aqui. São Paulo tem essa situação particular. Professores efetivos concorrendo com os eventuais. E a São Paulo Previdência continua até então, né, como são casos passados, emitindo essa CTC, mas com os valores que constaram, então, de contribuição. Até porque a gente tem a emenda 103. Até então, também, a questão da contribuição e da compensação são searas diferentes. Isso depois a gente vai analisar, porque essa questão de compensação vai ser no futuro. Mas, por enquanto, São Paulo continua emitindo, porque são casos passados, a CTC com os valores inferiores ao salário mínimo. E nós temos que fazer o valor de acordo com o que está lá. Antes da emenda, gente, não tem problema ser abaixo do mínimo. É o valor que está efetivamente lá. Tá? Isso não tem problema. O problema é pós-emenda e quando é empregado. É melhor que não tenha, às vezes, o valor, que daí vai salário mínimo, que empregado, a responsabilidade é do empregador, do que ter salário mínimo, menos do que mínimo, que daí o empregado tem que complementar. Tá? Eu recebi aqui uma dica para vocês olharem para esse caso aí, o artigo 195, parágrafo 14 da Constituição. Fala lá, salário inicial da categoria. Contribuição mínima da categoria. Deem uma olhada nisso. Isso está na portaria também.
Isso está na portaria também, gente. Nessa nova portaria. Tem lá os tópicos do que seguir até chegar a um salário mínimo no RPPS. Anterior é o valor que está lá. Anterior não tem discussão. Próxima pergunta e última. Última pergunta. Última. Boa tarde, Juliana de Chapecó. A nossa pergunta é a seguinte: o INSS não fornece, então, para cargos concomitantes, é um período só. E nós, o regime próprio, porque é comum nós termos no município professores concursados 20 horas, mais 20, daqui a pouco faz um concurso para 40, né? Então, e daí ou amplia a carga horária para 40 e se exonera de 20. A gente tem que fornecer 2 certidões? De 20 e 20? Ou se exonera dos 2? Se são 2 cargos acumuláveis, constitucionalmente, você vai fornecer 2 CTCs, porque você está amparado na Constituição. Se um dos cargos passou para 40 horas, ele virou um cargo só, não tem mais 2. Não é isso? Não, no regime próprio, a CTC tem numeração única. Se ela tem numeração única, ela vai ter uma CTC. Ah, 2 cargos. Ah, não, daí são 2 CTCs, cada uma com a sua. Não, o INSS é regime geral, porque o regime geral ele conta dia trabalhado e não cargo trabalhado. Ele conta, não interessa, você pode ter 5 empregos, vai ter lá 5 vínculos no CNIS. Você trabalhou das 8 à meia-noite, é um dia. Antes do Fernando encerrar, eu também só queria, então, mais uma vez agradecer aqui a Janaína, que trouxe para nós o conhecimento dela do INSS. Vocês viram que ela conhece muito, né? Quem sabe aí a PEPREM e a ABPEM fazem uma parceria aí, né, para novos encontros sobre esse tema, porque ele gera muita discussão. Obrigada, Jana. Obrigada a vocês. Uma salva de palmas para ela. Gostaríamos, então, de agradecer. Em nome da carinhosa equipe da PEPREM, então, vocês perceberam que o tema é bastante polêmico. Tivemos uma imersão tanto do regime geral como do regime próprio. E a gente também espera que, das próximas oportunidades, tenhamos aí essas excelentes palestrantes, doutora Marjali e doutora Janaína. Muito obrigado. Um presente da PEPREM para vocês com carinho.